Você piscou, e o impossível aconteceu. O clube mais temido do planeta foi atropelado. E não foi um tropeço qualquer, não foi derrota magra, não foi quase. Foi goleada, foi humilhação. Foi o tipo de eliminação que entra para os livros não apenas pelos 4 gols sofridos, mas pela forma como tudo se desenrolou. Sem alma, sem resposta, sem reação. Na semifinal do torneio que separa os grandes dos lendários, o Real Madrid desmoronou. A equipe que carrega nas costas uma dinastia inteira de glórias, taças e noites históricas, simplesmente colapsou diante de um adversário que chegou com sede, coragem e nenhuma piedade. Mas o que mais repercutiu, mais do que o placar, mais do que o futebol apresentado, mais do que a festa dos vencedores, foi o silêncio, ou melhor, o barulho, vindo de um nome que o mundo escuta quando fala. Henry. Sim, ele. Lenda, referência, ídolo. Uma voz que não fala por falar. Quando abre a boca, todos prestam atenção. E dessa vez, o alvo não foi o time inteiro, o sistema tático, o treinador ou os bastidores. O foco foi direto. Pessoal, um nome, um rosto, uma expectativa. Vinícius Júnior, o craque, o protagonista, o herói esperado. A estrela que, para muitos, já está entre os maiores do mundo e que nessa noite fatídica simplesmente não apareceu. E Henry falou tudo, sem filtro, sem maquiagem, sem eufemismo. Mas calma, porque o que ele disse você vai entender agora. Fica até o fim, porque esse comentário vai dividir o mundo entre quem concorda e quem não vai aceitar de jeito nenhum. O jogo nem tinha esfriado ainda, a poeira mal tinha baixado, e já pipocavam reações por todos os cantos do planeta. Jornalistas, comentaristas, ex-jogadores, todo mundo tentando entender como um time que parecia invencível, com uma estrutura tática sólida e nomes de peso, foi atropelado sem dó. Mas, como sempre, havia uma expectativa a mais. O público queria ouvir não apenas qualquer análise, eles queriam uma opinião com peso, com autoridade, alguém que já viveu o futebol no seu nível mais cruel, mais competitivo, mais psicológico. E aí entrou em cena Henry, com seu semblante sério, sua voz firme e aquele jeito de quem já viu de tudo, ele começou sua análise. E não demorou mais que 2 minutos para lançar a frase que incendiou as redes sociais, os estúdios de TV e os grupos de futebol no mundo inteiro. Com todo o respeito ao talento dele, mas nesse Mundial o Vini foi... silêncio. Expectativa. Gelo no ar. Ele não terminou a frase. Pelo menos não de imediato. Mas quem conhece Henry sabe. Quando ele joga essa, é porque vem bomba por aí. E veio. O ex-craque começou a detalhar. Segundo ele, não foi só o resultado que chocou. Foi a forma como os grandes nomes sumiram quando mais se precisava deles. E um em especial, que vinha sendo tratado como protagonista global, decepcionou. O comentário de Henry não foi ofensivo. Não foi desrespeitoso, mas foi direto, incômodo e, para muitos, verdadeiro. Ele questionou se o peso de carregar a responsabilidade estava começando a cobrar seu preço. Disse que, ao longo da temporada, o jogador vinha crescendo, sendo decisivo, encantando, mas que, no momento em que a pressão bateu mais forte, ele não conseguiu responder, e foi além. Henry apontou que existe uma diferença brutal entre jogar bem em fases iniciais e ser decisivo quando tudo está em jogo. Para ele, é justamente aí que se separam os gênios dos habilidosos, os campeões dos talentosos, os monstros sagrados dos bons jogadores. E quando o assunto é mundial, não há espaço para promessas. Ou você entrega, ou o mundo não perdoa. A partir disso, a análise dele virou uma espécie de raio-x emocional. Henry falou do semblante do craque durante o jogo, das reações às jogadas que não funcionavam, do corpo encolhido em campo, da frustração visível. Disse que, em certos momentos, parecia que ele queria resolver tudo sozinho. Em outros, parecia paralisado. E esse é o ponto. Não bastava estar em campo. Era preciso se impor, assumir, gritar para o mundo: me dá essa bola que eu resolvo. Mas isso nunca aconteceu. Enquanto isso, o adversário crescia. Ganhava corpo, confiança, ritmo. E não parava. Era como um rolo compressor. E no meio desse vendaval, o que se esperava do principal nome ofensivo do Real era que fizesse algo, qualquer coisa. Mas o vazio técnico e emocional se prolongou até o apito final. A imprensa, claro, foi ao delírio com a análise. Porque não era qualquer um dizendo, era Henry, um dos maiores que já passou pelos gramados, um jogador que conhece os bastidores de vestiário, que sabe o que se passa na cabeça de quem está prestes a enfrentar o jogo da vida.
E ele não parou ali. Disse que não dá mais para viver de lampejos, que o mundo já viu do que esse jogador é capaz, que ninguém mais vai se impressionar com dribles bonitos em jogos pequenos, que daqui para frente ele será cobrado como um líder, não como um jovem promissor. Mais do que uma crítica, foi um chamado, uma cobrança embutida, como se Henry estivesse dizendo: você tem tudo, mas precisa provar isso quando importa. Foi uma análise dura? Foi. Foi exagerada? Muitos vão dizer que sim, mas ela também teve um tom quase paternal, porque por mais que tenha sido crítica, também foi recheada de uma esperança que não se diz com palavras. Era como se Henry estivesse tentando empurrar, provocar, tirar o melhor daquele talento. E o curioso é que boa parte da audiência não discordou. Muitos torcedores, mesmo os mais apaixonados, reconheceram: algo faltou. O brilho não apareceu. O protagonismo evaporou. E no lugar de uma atuação de gala, ficou a sensação de que a oportunidade passou e não voltará tão cedo. Ao fim da análise, Henry soltou uma última frase, curta, gelada, precisa. Se ele quiser ser o melhor do mundo, vai ter que jogar como tal. E a tela escureceu. Depois que Henry falou, o mundo não foi mais o mesmo. As redes sociais explodiram. Algumas com apoio irrestrito. Alguém precisava dizer isso. Outras com revolta. Pegou pesado, faltou respeito. Mas uma coisa é certa, ninguém ficou indiferente. Porque quando um gigante do futebol aponta o dedo e diz "não foi suficiente", isso carrega um peso diferente. Não é apenas uma crítica técnica, é uma sentença pública, é um alerta de que a régua mudou e que daqui para frente cada passo será julgado com uma lupa diferente. O que fica para o Real nesse momento não é apenas a eliminação, é a sensação de fim de ciclo, de que o escudo sozinho já não assusta mais, de que o mundo evoluiu, que outros projetos amadureceram e que sim, até o gigante pode tombar, e tombou feio. Mas o que fica para Vini Júnior é ainda mais delicado, porque ele chegou até aqui carregando a bandeira de uma nova geração, de um novo futebol, de um talento que transcende, de uma alegria em campo que quebra padrões, derruba preconceitos, provoca sorrisos, e é justamente por isso que a cobrança é maior. Quando se espera pouco de alguém, qualquer lampejo vira milagre. Mas quando se espera tudo, até o silêncio é barulhento. Henry não falou por despeito, não falou por vaidade, falou por frustração, por ver tanto talento sair de campo sem deixar marca, por ver uma semifinal histórica ser jogada sem alma. E ele sabe, como poucos, que essas noites não voltam, que esses palcos são raros, que a diferença entre lenda e memória comum mora exatamente nesses jogos. Talvez Vini Júnior ouça tudo isso e se revolte, ou talvez fique em silêncio, talvez vá às redes, talvez suma por uns dias, mas, no fundo, ele sabe, todo craque sabe, quando a crítica vem de um gigante, não dá para ignorar. O caminho está à frente, ainda há tempo, ainda há espaço, mas os degraus estão mais altos e os olhos mais atentos. A pergunta que fica é simples: qual será a resposta? Porque da próxima vez que o mundo estiver assistindo, não bastará estar em campo, será preciso aparecer, decidir, brilhar, ou, como diria Henry, jogar como tal. Agora é com você. Você concorda com o que o Henry falou? Foi justo? Exagerado? Ou será que o mundo está exigindo demais de alguém que ainda está crescendo? Comenta aí embaixo. As melhores respostas vão ser fixadas no topo. E prepare-se, porque o futebol, assim como a vida, não espera. Ele cobra. E cobra com juros. Valeu e que Deus te abençoe.